Glória a Deus, boa noite na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que todos estejam bem para a glória de Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, transmitir para o vosso coração, para os nossos corações, uma palavra de fé, de amor e de esperança. Hoje eu quero falar e ler um texto com os amados que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 até o 7. Se você conhece a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, certamente você já sabe de quem nós iremos falar. E esse texto fala sobre o profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o tema desta palavra nesta noite é: Deus multiplica o pouco que temos. Vou repetir: Deus multiplica o pouco que temos. Vamos ler então? Capítulo 4, verso 1 ao 7 de 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma história muito interessante e nós vemos aqui a atuação de Deus. A situação dessa mulher não era fácil. A situação era difícil. Ela tinha 2 filhos, como nós lemos aqui, e o seu marido morreu. E certamente, como está escrito, muitas dívidas ficaram. E o que acontece? Acontece que os credores vinham todas as vezes à sua casa cobrar a dívida
que o seu marido tinha deixado. Eu acredito que deva ter acontecido isso por várias vezes. Eu vou aqui colocar as minhas palavras, é o que eu penso. O marido morreu e as dívidas ficaram. Como ninguém ia lá pagar a dívida, os credores começaram a vir à sua porta para cobrar o que era lhe de direito. E com certeza ela disse: olha, meu marido morreu e não me deixou nada. E eu não tenho como pagar agora. Penso eu que ela tenha dito isso para os credores. Bom, eles iam embora. Iam embora. De repente vinha um outro e a história era a mesma. E eu acredito que assim passava-se os dias. Mas o que eu tenho a lhe dizer? Quando tudo parece acabado, Deus começa a agir. Quando a gente pensa que não tem mais solução, que vai tudo acabar, vai. E a gente fica desesperado mesmo quando nós devemos e quando as pessoas vêm nos cobrar, a gente fica mesmo preocupado. E isso chateia a nós mesmos e também chateia aqueles que vêm cobrar. Porque ele tem uma certeza: ele vai cobrar, vai receber e vem com o seu dinheiro para casa. É essa a certeza que o credor tinha. Mas quando ele chegava lá, era sempre uma palavra negativa. Essa mulher, ela estava muito aflita, endividada, estava prestes a perder seus filhos. Aos olhos humanos, não havia mais saída. Mas é justamente nestas horas de desespero que Deus revela o seu poder. Quando o homem diz acabou, Deus diz: eu ainda não comecei. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós nos vemos desta forma. A gente está com um problema, estamos cheio de problemas, a cabeça um turbilhão, e a gente devendo, sem recursos, e a gente logo pensa: pronto, já era, acabou, não tem mais jeito. É que muitas vezes nós começamos a olhar para as circunstâncias. A gente começa a olhar para os problemas. Aí você vai falar assim: mas e o que fazer? O que fazer é tentar correr atrás, ver se conseguimos alguma coisa. Mas você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê solução, você só vê os problemas aumentando. Às vezes Deus permite o vazio para nos levar à dependência dele. Deus permite acontecer algumas coisas para que a gente possa depender dele. Algumas vezes nós nos achamos autossuficiente, sabe? Ah, não, eu posso, eu vou fazer, eu me garanto. E aí é que vem a permissão de Deus. Ele permite que passemos por alguns problemas, por dificuldades, para que a gente possa depender dele. O milagre, ele nunca acontece no conforto.
Nunca. O milagre nunca acontece no conforto, você sabia? Mas na crise, e é nesse momento, é nesse momento. Quando nós estamos no conforto, nada acontece. Já percebeu? Quando você está bem, quando você está num bom emprego, quando você tem uma boa família, quando você tem dinheiro no bolso, o milagre não acontece. Mas na crise que nos empurra à fé. Quando nós estamos no meio da crise, a gente começa a buscar fé e a gente começa a orar. E a pergunta que Deus fez para ela, que o profeta, Deus fez não, melhor, o profeta fez para ela, foi uma pergunta muito simples. Ele pergunta para ela: o que tens em casa? Deus sempre começa com o que você tem. Você sabia disso? Deus sempre começa com o que você tem. Talvez seja pouco. Talvez pareça insignificante o que você tem. Mas Deus não precisa de muito. Precisa de entrega. Quando o profeta pergunta para ela: o que tens em casa? Ela diz, e ela disse para ele: tenho apenas uma botija de azeite, mas nas mãos de Deus, aquele pouco se tornaria suficiente para mudar a sua história. Essa mesma pergunta que o profeta fez para essa mulher é a mesma pergunta que Deus nos faz nesta noite e nos pergunta: o que nós temos? O que você tem em casa? Deus, ele é especialista para tornar do nada tudo. Deus é especialista para tornar o nada em tudo. Deus sempre começa com o que você já tem. Talvez seja pouco, talvez pareça insignificante, mas Deus não precisa de muito. Deus só precisa da nossa entrega. A mulher tinha apenas uma botija de azeite, mas nas mãos de Deus, aquele pouco se tornaria suficiente para mudar a sua história. Você já escutou, e eu já falei também, e eu já escutei: o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Eu vou repetir para você, porque essa frase é maravilhosa. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O profeta diz para ela: vai e pede emprestado vasos vazios, e não poucos. Você lembra que nós lemos? Ela tinha os 2 filhos. E aí os credores começaram a vir a cobrar. E logo fizeram uma ameaça para ela: se você não pagar, nós iremos levar os teus 2 filhos para que eles trabalhem para nós
em troca da dívida que o seu marido deixou conosco. A instrução era simples, mas exigia fé e obediência. Na realidade é isso mesmo. O que o profeta disse para ela era muito simples. Olha, você tem um pouquinho de azeite, ok? Então você vai nos seus vizinhos e pede vasos emprestados. E olha, a instrução era: não pegue pouco, muitos. Quanto mais vaso você trouxer para a sua casa, vasos vazios trouxer para a sua casa, melhor será para você. Cada vaso representava expectativa. A quantidade de vasos determinaria a medida do milagre. A quantidade de vasos determinaria a medida do milagre. Se ela pegasse poucos vasos, o milagre seria pequeno. Mas se ela pegasse muitos vasos, o milagre seria maior. Quanto mais vasos vazios ela reunisse, mais o azeite fluiria. Assim também é nas nossas vidas. Deus enche o espaço que damos a Ele. Eu já ouvi uma vez, e você deve já ter ouvido algumas pessoas dizer assim: mas eu estou com um vazio tão grande no meu coração, dentro de mim, um vazio tão grande. E eu sempre falei, esse vazio que você tem dentro de você é exatamente o formato de Jesus. É exatamente o formato de Deus. Deixa ele entrar, deixa ele habitar, que esse espaço vai se encher. Se o coração está cheio de medo, não há espaço para o azeite. Mas se o coração está vazio de si mesmo e aberto para Deus, ele enche com abundância. Você entendeu? Se o seu coração estiver cheio de coisas, cheio de dúvida, cheio de medo, não tem espaço para Deus colocar azeite. Mas se o coração está vazio de si mesmo, né? Por que vazio de si mesmo? É porque muitas pessoas estão cheio do eu. Você sabia disso? Cheio do eu. Eu faço, eu posso, acontece, eu sou aquilo, eu sou isso. Então o seu coração tem que estar vazio de si, para que Deus possa entrar e que Deus possa habitar. Quando nós temos o coração aberto para Deus, Ele enche com abundância. O azeite só parou quando acabou os vasos. Você lembra que o profeta disse para ela? Já falamos. Que pegasse muitos vasos e o que ela fizesse? Ela levasse para o quarto com os seus 2 filhos e aquele pouquinho, eu não sei a quantidade, mas ela diz que era pouco. Então eu não sei lhe dizer se ela tinha meio litro de azeite, se ela tinha 1 litro de azeite, se ela tinha 5 litros de azeite. Eu não sei. Ela diz que ela tinha pouco azeite. A palavra foi dada. O profeta deu a palavra. E essa mulher, colocou a sua fé em ação. Ela acreditou
na palavra do homem de Deus. Ela foi movida por esta palavra. Ele disse assim: olha, entra no teu quarto, leva os vasos para o quarto, entra para o teu quarto e começa a deitar o azeite que você tem nas vasilhas. O texto diz que o azeite só cessou quando não havia mais vasos vazios. Deus, ele não é limitado pelo seu poder. Somos nós que somos limitados ou limitamos pela falta de fé. E ela encheu aqueles vasos. Enquanto houver espaço, o azeite do Espírito Santo continuará fluindo. O meu coração, como nós falamos agora, ele tem que estar vazio de mim mesmo. O meu coração só tem lugar para uma pessoa, para Jesus, Deus, o Espírito Santo. O meu coração. E o seu coração também tem que estar cheio de Jesus, do Espírito Santo. O seu coração só pode ter espaço para Jesus. Enquanto houver coração sedento, Deus continuará enchendo. Eu preciso cada dia mais na minha vida, eu preciso ter sede de Deus, ter vontade de Deus. Quanto mais eu tenho sede, mais Ele derrama. Essa mulher fez exatamente o que o profeta tinha dito. Havia ali uma barreira na vida dessa mulher. Uma barreira. O medo, a incerteza, medo de perder os filhos, medo de ficar sozinha. Mas quando nós sabemos o caminho, a gente vai na fonte. Essa mulher, ela não pensou duas vezes. Ela não ficou titubeando em dois pensamentos. Será que vai? Será que não dá? Vai acontecer? Não vai acontecer? Ela lembrou que onde ela morava tinha um profeta que, quando ele falava, acontecia. O resultado foi: o milagre trouxe libertação e trouxe provisão. A mulher vendeu o azeite, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Amados, o milagre quando vem, ele vem, é milagre. E Deus não dá nada gotejando para alguém. Deus, quando dá, Deus dá. Deus dá em abundância. Deus dá em abundância. E eu preciso ter fé para poder receber aquilo que Deus tem para mim. Deus, ele vai usar o pouco que você tem. Deus vai usar e Deus quer usar o pouco que eu tenho. Aquela mulher, ela poderia ter dito: mestre ou senhor, profeta, eu não tenho nada, não tenho nada. E de repente o profeta deve ter perguntado: mas você tem certeza mesmo que você não tem nada? Aí ela lembrou: tenho
tenho só um pouquinho de azeite ali naquela minha vasilha. Então, é nesse pouco que Deus vai trabalhar. É desse pouco que Ele vai fazer a obra. Eu não sei como você está. Eu não sei como você tem passado a sua vida, os seus dias. Eu não sei como está a sua fé. Está pequena? Mas essa fé pequena que você tem, que eu tenho, Deus pode trabalhar. Eu preciso aprender a exercitar a minha fé. E essa mulher fez. Ela poderia duvidar. Imagina só que eu vou sair da minha casa e vou perturbar os meus vizinhos e pegar vasos vazios, trazer para casa e um pouquinho só de azeite e eu encher vasos. Mas o milagre aconteceu. Era pouquinho azeite. Quanto mais ela deitava azeite na vasilha vazia, ela enchia o vaso vazio, mas o céu continuava com o mesmo pouquinho que ela tinha. E aquele pouquinho encheu o segundo, encheu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não sei quantas vasilhas, quantos vasos ela encheu, mas o pouquinho que ela tinha, Deus multiplicou. Deus multiplicou o pouquinho que ela tinha, ela encheu vários vasos, várias vasilhas. E ali ela vendeu aquele azeite, porque era valioso, o azeite era valioso. Eu não sei dizer para você se valia mais que ouro, eu sei que era valioso. E ela enche os vasos, e ela vende. Ela pagou toda a sua dívida. E o que sobrou, ela viveu com o que sobrou. E o azeite, voltando um pouquinho, o azeite só parou quando acabaram-se os vasos. Se ela tivesse mais vasos, mais ela teria. Mas a quantidade de vasilhas que ela pegou não foi por falta de fé, é que as pessoas não tinham. Ela foi nas casas, quem tinha vaso emprestou, quem não tinha, falou, olha, eu não tenho. Então eu acredito que as vasilhas foram exatamente as vasilhas necessárias para que o milagre acontecesse. O azeite fala do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo opera, há abundância, há vida e há libertação. O azeite representa o Espírito Santo. E onde o Espírito opera, aonde ele chega, há abundância, há vida e há liberdade. Deus ainda multiplica o azeite daqueles que confiam nele. Hoje o Senhor te diz e te pergunta: o que você tem em casa? Bastante azeite ou pouco azeite? E Deus diz para mim, diz para você: vai e pede vasos vazios, porque ainda há azeite no céu para derramar sobre a tua casa. Vai, pede vasos vazios, porque ainda há azeite no céu
para derramar sobre a tua casa. Não olhe para o que falta. Não olhe para o que falta. Olhe para o que resta. Interessante, né? Não olhe para o que falta. Está faltando isso, está faltando aquilo. Não, olhe para o pouco que você tem, o pouco que resta. E o que resta nas suas mãos, é o suficiente para Deus realizar o milagre. Entendeu? O pouquinho que você tem nas mãos, o que resta nas suas mãos, é o suficiente para Deus operar o milagre. Deixa o Espírito Santo encher os vasos vazios da sua vida hoje. Vazios de fé, de esperança, de amor e propósito. Ele quer encher de novo, transbordar e fazer o impossível acontecer na sua vida. Provavelmente você fale agora para mim, pastor, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. Mas esse vazio que há em você, se você der lugar, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai encher o seu coração, vai encher a sua vida, vai encher você. Deus quer usar o pouco que você tem. E o pouco que você tem se tornará muito. Será que você pode guardar essa palavra no seu coração? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Aí você me fala, não, pastor, mas eu não estou desviado, tal, não estou distante. Não, mas de repente, você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de escassez, vamos falar assim? Tem sido dias difíceis para você, mas você pode ainda buscar em Deus. Ele é capaz. Pastor, a minha fé está pequena demais. Deus é capaz de aumentar a sua fé e encher a sua vida, encher o seu coração. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa guardar essa palavra no seu espírito. Que você possa ouvir hoje a voz de Deus falando com você. E que você não fique desesperado, não fique angustiado. Essa mulher, ela poderia ter desistido. Essa mulher poderia ter parado, ter abandonado tudo. Mas uma coisa ela tinha. Ela tinha uma esperança. Ela tinha fé que Deus poderia fazer alguma coisa na vida dela. E Deus fez. Da mesma forma que Deus fez na vida dela, operou esse milagre na vida dela, Deus pode operar esse milagre na sua vida. Amém? Eu posso orar por você? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero te louvar. Em nome de Jesus eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, tu operaste um grande milagre, Senhor, na vida desta mulher. O profeta Eliseu foi usado por ti para trazer para esta mulher esperança. E que o Senhor possa trazer esperança para nossas vidas, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu amigo, para a minha amiga. Deus, vai enchendo o coração, Senhor. Tira, Senhor, todo o mau pensamento, tira todo o medo, tira toda a dúvida do coração destes. E coloca, Senhor,
a esperança. Vai enchendo esse coração de esperança, de amor, de graça. Vai enchendo, Senhor, esses corações com a virtude do Teu Espírito. Pai, eu louvo a Ti, exalto a Ti, engrandeço o Teu nome e abençoo a todos que me ouviram agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória. Deus abençoe você grandemente. Receba o meu abraço e que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.